tá? E aí, na outra oportunidade que a gente tiver, tá, pessoal, de falar, aí vocês já vão estar sabendo, né, pessoal, da nossa necessidade. Pode ficar à vontade. Tá ótimo, obrigada. Então, bom dia a todos. Como a Nayara me apresentou, eu sou a Magda, eu sou enfermeira, especialista em atenção primária. Aqui na Seguros, eu sou responsável, como ela mencionou, por toda a atenção primária e todos os modelos que a gente tem aqui dentro da companhia. E a proposta hoje é a gente trazer um pouquinho para vocês, eu vou tentar ser o mais breve possível aí, decorrente do tempo, contextualizar um pouquinho para vocês sobre a atenção primária, do recurso que esteja disponível para vocês dentro aí do produto essencial, principalmente, né, mas outros produtos também têm acesso livre à atenção primária, assim como outros recursos em telemedicina que a gente também tem, e eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Certo. Deixa eu compartilhar a tela. Ótimo. Vocês estão vendo a tela? Sim. Perfeito. Então, tá joia. Então, assim, só brevemente trazendo um conceito, né, quando a gente fala em atenção primária, APS, né, que a gente acaba utilizando muito esse termo, a gente está falando nada mais do que um nível de atenção à saúde, né? A Organização Mundial da Saúde, ela divide os recursos de saúde em 3 níveis, primário, secundário e terciário. Então, quando a gente fala em atenção primária, a gente está falando desse nível de atenção à saúde, no qual a gente tem aí os serviços voltados aí principalmente para as demandas de baixa complexidade, prevenção e promoção em saúde, e é onde a gente tem aí, inclusive, o médico de família e a equipe de saúde que vai fazer todo o acompanhamento e cuidado aí nesse nível de atenção. A gente tem também o secundário, onde estão aí as demandas, principalmente ambulatoriais, na parte de especialidades, que atende a uma complexidade um pouquinho maior, né, dentro das demandas de saúde, e até mesmo o nível terciário, onde estão aí os grandes atendimentos, principalmente voltado aí para o âmbito hospitalar, procedimentos cirúrgicos e até mesmo as reabilitações. Então, quando a gente fala em atenção primária, a gente está falando do nível de atenção, se referindo a esse nível de atenção, tá? A APS, então, ela é nada mais do que um modelo, né, de atenção, no qual a gente faz uma organização da rede assistencial, a gente tem como entrada porta preferencial com essa equipe de atenção, né, à saúde, no qual a gente vai fazer principalmente a coordenação de cuidado e orientação de percurso assistencial, tá? No qual a gente vai poder fazer aí toda a parte de acolhimento, avaliar quais são as demandas de saúde, e quando há necessidade a gente faz esse encaminhamento para as demais especialidades, ou, como eu mencionei, para os demais níveis de atenção à saúde, tá? O que a gente faz em si, né, quando a gente fala em atenção primária, né? A gente faz a parte principalmente de estratificação de risco e acolhimento, ou seja, a gente identifica quais são as demandas principais daquela população, para a gente pensar em ações e planejar ações voltadas principalmente para as demandas e necessidades. A gente faz o acolhimento, por exemplo, qualquer demanda de saúde que tenha, pode entrar em contato com a equipe, havendo a necessidade, você vai ser atendido ou vai ser direcionado para algum outro atendimento, dependendo da demanda, tá? A gente faz a parte de cuidado coordenado, ou seja, a gente vai atuar de forma no qual a gente vai identificar quais são as demandas de saúde, a gente vai estabelecer um plano de cuidado e fazer um acompanhamento contínuo dessas demandas, tá? A gente sempre gosta de reforçar, como o Matheus mencionou, tudo que a gente traz, a gente oferta não só para os titulares, mas também para os dependentes, e pensando em atenção primária, são todas as faixas etárias, a gente sempre gosta de falar que a gente cuida desde o nascimento até o finalzinho da vida. Então, não existe nenhum tipo de restrição para você ser atendido e acompanhado por essa equipe. A gente faz a parte de suporte clínico de casos agudos, moderados ou até mesmo mais complexos que precisam desse acompanhamento. Como eu mencionei, quando há necessidade, a gente faz encaminhamento para outras especialidades, né, como, por exemplo, cardiologista, endócrino. Quando há essa necessidade, a gente encaminha. A gente faz um monitoramento compartilhado com a equipe multiprofissional.
principalmente aí a gente tem alguns profissionais que compõem também dentro da equipe, a gente consegue fazer esse monitoramento. Plano de cuidado e educação em saúde, como eu mencionei, a partir do cuidado coordenado, a gente vai estabelecer esse plano de cuidado, e a gente faz muitas ações também voltado para âmbito de educação e orientação em saúde. Além da gente conseguir garantir, né, com tudo isso, o atendimento personalizado e humanizado para cada indivíduo. Trazendo aqui para vocês especificamente, a gente tem um prestador parceiro de atenção primária aí em Brasília, que é a Amparo Saúde. Atualmente eles estão com 3 unidades aí em Brasília, em Taguatinga, em bairro Vegas e Sudoeste, tá? Eu ainda tenho um pouco de dificuldade de me localizar aí na região pelos endereços, mas, assim, eu compartilho com vocês. Eu explico para o pessoal aqui, Marco, pegando sua fala. Tá bom. Ela é uma clínica, né, especializada e voltada na atenção primária do médico de família. Então, ele realiza ali alguns pequenos procedimentos, mas o foco deles é o médico de família. Então, nós vamos ter na 115 do Sudoeste, tem Taguatinga, que é um prédio próprio, uma unidade própria. Em Taguatinga. Não, mas aí eu tenho os endereços direitinho, eu compartilho. Naquele folder tem a gente tem na 115 do Sudoeste, fica dentro do SEIB. Nós vamos ter uma unidade da Amparo mesmo em Taguatinga, e nós vamos ter uma unidade no Vegas, que fica na Asa Norte. Fica ali perto do conjunto, ali, eu não sei se faz a norte ou asa sul, mas eu passo também o endereço para vocês direitinho. Também fica dentro do SEIB. Então, são essas 3 unidades que nós temos da Amparo. E essa Amparo, como que é? Assim, eu estou querendo imaginar. É uma clínica, isso. Aí tem vários atendimentos do médico de família. Sim. Então, o médico de família... Médico geral, né? Isso, exatamente. Então, ele vai recepcionar esse cliente, vai recepcionar essa demanda dele. O médico de família, muito provavelmente a Magda vai falar, não quero pegar a fala dela. O médico de família hoje, ele consegue atuar em mais de 80%, 85%, né, Magda? Isso, de 80% a 90% das demandas de saúde. Das demandas de saúde. Isso, aí só em torno aí de 20% a 10% que realmente há necessidade de ter um encaminhamento para uma especialidade, e é esse o direcionamento que a gente faz, tá? Esse prestador parceiro, com as 3 unidades, principalmente, ele pode atender presencialmente, né, nesses endereços, porém, na modalidade de telemedicina, pode atender qualquer unidade e para qualquer beneficiário em qualquer localidade que ele estiver, tá? O ideal. Magda, eu vou só mostrar para as meninas aqui, ó. Essas aqui são as unidades da Amparo, tá? Então, para a linha do essencial, para a linha do essencial, a gente vai ter Sudoeste, na 115, o Vegas, que é na Asa Norte, e a unidade de Taguatinga. Então, por exemplo, precisei de um ginecologista, médico de família. Tô com uma dor no braço, não sei o que é, vou para o pronto-socorro? Pelo amor de Deus, não, médico de família. É porque o plano de vocês é com coparticipação. Isso, né? Então, é um plano que ele já vem com esse olhar educativo mesmo, né? E essa, no caso, essa primária, né? Atenção primária, aí, no caso, a coparticipação seria um valor inferior? Não, a atenção primária não tem coparticipação. Ótimo. O beneficiário de passar pela atenção primária não tem coparticipação. A Magda vai dar seguimento aqui para vocês. Acho que a gente chegou já nessa parte, nisso, né? Para evitar, diferencial. Isso mesmo. Pode ficar à vontade. Tá, então assim, como a Nayara mencionou, a gente consegue aí ter uma boa resolutividade, então a equipe é composta pelo médico de família, tem um enfermeiro que faz acompanhamento e monitoramento, então a partir do momento em que o beneficiário ele entra em contato, passa em atendimento, a partir daí ele vai ter o contato da equipe, no qual para qualquer demanda que ele tenha, né, de saúde, ele pode estar acionando essa equipe e poder ser acolhido conforme eu tinha mencionado que a gente faz também, tá? E aí
aí, o que eu sempre oriento é que qualquer dúvida que tenha de demanda de saúde, seja mais simples que seja, acione sempre a equipe, tire dúvidas e passe em atendimento se for o caso. A gente vai sempre acolher e vai sempre atender no máximo para demandas de baixa complexidade em até 72 horas, tá? Que é a nossa disponibilidade de consulta. Antes de você entrar no app, mas ficou alguma dúvida com vocês sobre a questão do médico de família em si? Eu quero perguntar, esse primeiro passo, vamos dizer, senão de repente lota, né? Seria sempre por telemedicina, na maioria das vezes, ou, vamos dizer, eu posso informar o colaborador que ele pode ir presencialmente? A Amparo, ela tem tanto por telemedicina, quanto ela tem um atendimento presencial. Certo. E, na dúvida, tem também um telefone, não é isso, Magno? Tem um Isso. telefone da equipe de saúde, porque o atendimento médico de família, então, ele é composto por um enfermeiro de saúde e um médico de família. Tá? Então, por exemplo, às vezes uma demanda mais simples, uma dúvida, o enfermeiro de saúde consegue já dar aquele start no atendimento e, se necessário, já provisionar o agendamento com o médico. Mas é meio de que família. funciona mais que ambulatorial, né? Só para a gente deixar. Isso. Não isso, é uma exatamente. emergência, nada disso. Se ele tiver alguma E, demanda. de repente, uma coisa mais simples, né? Isso. Quando você fala ali numa emergência, porque A gente pensa que é uma o coisa atendimento médico de família, ele tem um horário, né? Ele funciona de 8 às 18 e uma unidade funciona até às 20, que é essa do Vegas, às quartas-feiras. Se não me falha a memória, o quarto é terça, mas eu confirmo para vocês. Então, assim, a urgência que a gente fala é há um acidente, né? Uma situação. Seria o hospital. Agora, no atendimento ali do dia a dia, nossa, estou com uma dor, né? Estou com um exemplo, nossa, uma dor aqui nós, mulheres, né? Nossa, uma dor constante, uma dorzinha chata. Se você já teve esse seu primeiro acolhimento, você já tem uma equipe de saúde por onde você está sendo acompanhado. Então, você vai entrar em contato com eles e falar, olha, estou com uma dor constante aqui, um exemplo, eu estou dando. Estou com uma dor constante, uma dor chatinha, quer dizer, por pronto-socorro, você pede uma agilidade ali naquele atendimento, né? Para que você possa, se for necessário, eles fazem o direcionamento. Depois a gente vai saber as especialidades que tem lá, né? A especialidade é o médico de família. O médico de família é a especialidade. Tá? E aí ele vai tratar. Exatamente. Ele é um médico generalista. Tá? Pode ficar à vontade aí, Magda, quanto ao... Certo. Então, assim, como vocês mencionaram aí, existe o atendimento presencial nessas 3 unidades aí em Brasília para vocês, porém, assim, o beneficiário, ele pode escolher se ele quer passar presencialmente ou se ele quer passar por telemedicina, tá? Então, a proposta agora é eu trazer para vocês como vão fazer o acesso a essa equipe e como que vocês conseguem fazer o agendamento, tá? Então, pensando aí na equipe, né, de saúde, no qual eu mencionei que seria diretamente com a Amparo Saúde, aí na região, o acesso é via aplicativo, tá? Eu não sei se vocês conhecem já a telinha do aplicativo. O aplicativo da Seguros. Eu mostro aqui para vocês no meu como que funciona. Ela vai pegar aqui, você quer pegar o seu documento? Você quer estar? Só um minutinho, Marcia, que aí a colega vai acompanhar aqui. Combinado. A maioria dos funcionários já bate bastante. Excelente. O pessoal já estava perguntando, sabe, como é que faz para É baixar. importante, inclusive a gente pode pensar no comunicado, porque a gente utiliza muito o aplicativo para fazer alguns comunicados para todos os nossos clientes. Então, mudança de rede, um benefício novo que entrou, um serviço novo que entrou, vem o que a gente chama de push, né? Vem na telinha aqui do celular a informação. Só que só chega para quem tem o aplicativo e que autoriza a receber notificação. Vai mostrando aí, ô Magda, porque elas já estão com o aplicativo aqui já no celular. Tá joia, então tá bom. Essa é a telinha principal de quando a gente entra no aplicativo. Se vocês baixaram recente, Baixaram recente, no primeiro dia. O pessoal do marketing montou um vídeo e mandou para tudo. Samsung pede para atualizar a gente a vida toda, qualquer aplicativo. Eu acho que é um problema da Samsung. Por aí? Enfim, né? Isso. Aí agora a Magdela vai mostrar dentro do app, gente, como que é a trajetória para poder fazer, né? A pesquisa de... Isso. Um colaborador aqui perguntou se tinha teleatendimento, né? Eu falei, tem,
Olha que ele tem assim, sabe? Tem. Sem muita certeza, mas agora eu só tenho certeza. Pode ficar à vontade. Então, assim, essa é a tela principal do aplicativo. Aqui na parte de cima vocês têm a visão das funcionalidades e aqui os recursos existentes, tá? Aí você clica aqui em cima em saúde. Que é o produto de vocês, né? Isso. Aí, clicando em saúde, ele vai baixando um pouquinho para baixo, ele vai aparecer essas 3 opções de atendimento, tá? Certo. Aí, vocês clicam em agendar atendimento. Aí, ele dá essa outra tela com 3 opções aqui. E aí, a primeira opção é equipe de saúde. Quando você entra a primeira vez, ele vai apresentar um breve tutorial dizendo o que é a atenção primária e ele vai te direcionar para a próxima tela posteriormente, tá? Tem 3 passinhos, a gente vê, coloca concluído. Olha. Aí, na próxima tela, aqui na parte de cima, a gente já vai para o agendar a consulta, tá? Aqui em cima, você seleciona qual que é o tipo de atendimento que você deseja, se é a distância, que é a telemedicina, ou se é presencial, tá? No caso da telemedicina, se você clicar, ele já vem aqui a parte de baixo de informações da consulta, preenchida com o médico e a especialidade que é o médico de família, e quando você clicar em buscar, ele vai te abrir as opções dos médicos existentes para você fazer o agendamento, tá? Quando você clica no presencial, para uma consulta presencial, ele também já preenche as informações de consulta. Quando você clica na busca, além de apresentar a agenda do profissional, ele vai também apresentar o endereço o qual você deseja agendar esse atendimento presencial, tá? Certo. Conseguiram acompanhar? Sim, só a gente está olhando aqui. Tá. A gente divulga um materialzinho para vocês. Ah, beleza. A gente pode fazer da mesma maneira, fazer um videozinho para o pessoal. Isso. Tranquilo, muito bom. Né, Pode ficar à vontade. Finalizou? Obrigado. Ah, finalizou. Deixa eu voltar, peraí. Não, tranquilo. Tá certo. Deu certinho? Ah, a gente conseguiu ver Então, aqui. assim, quando vocês clicam nessa opção A distância de presencial, ele já vai trazer preenchido, médico de família é a especialidade. Né? Certo. Se for no presencial, ele vai trazer os endereços. Certo. Se for na telemedicina, ele vai trazer as informações ali de horário, né? Tudo direitinho. O médico de família, ele emite pedido médico, tá? De exames, de medicamento, tá? Tanto, no caso, pela telemedicina, né? Também, para que o beneficiário possa fazer o seu acompanhamento se precisar retornar. Só um exemplo, eu sei que você já, mas de repente eu estou sendo repetido. Vamos dizer que é uma pessoa que tem um problema, um diabético, né? Ele já tem um acompanhamento, ele pode ter um acompanhamento pelo médico da família, né? Com certeza. Esses casos, para ele não precisar. Né? Deve, exatamente. Porque o médico de família, ele é igual aquele atendimento a moça da Amparo deu um exemplo muito legal, né, Mari? Que é igual aquele atendimento antigo que tinha do médico que ia na sua casa. Não deve ter um período assim. Exatamente. E que acompanhava você, seu filho, família toda. Então, esse é o objetivo. É ter um profissional de referência, o seu médico de referência, um médico para chamar de seu, né? Foi esse o termo que ela usou, um médico para chamar de seu, que vai fazer esse acompanhamento com você, com seu filho, com seu esposo, né? E aí ele é apto para atender todas as faixas. Gente, deixa eu só voltar aqui de novo. Pode perguntar. Perguntar de novo, né? Porque a gente tem que perguntar. Sim. Quando eu coloquei, você falou que atendimento à distância ou presencial, né? Isso. Ele já preenchia essas informações aqui? Ou eu preciso atualizar aqui o endereço, alguma coisa? Não, volta só uma telinha. Quando você volta antes de agendar a consulta, isso, quando você vai para a equipe de saúde, pode ir. Eu não enxergo. Isso é rapidinho. Tem essa dúvida. A distância. Essa distância, né? Isso, no caso presencial, né?
O seu, você colocou para atualizar ou você colocou? Coloquei. O seu não preencheu. Vai ter o quê? Não, Não, mas porque Já já preenche aqui, ó, profissional e especialidade. Ela não... O seu preencheu já? eu estou olhando aqui, quando eu clico tipo de profissional, ele não há opções disponíveis. Magda, no app Pode. das meninas aqui, não tá, quando elas colocam na opção, licença aqui, tá? Tô só voltando. Quando ela coloca aqui equipe de saúde, atenção primária, não está indo para a opção do tipo de atendimento, tipo de profissional, né? Informações da consulta. É Igual uma... no Hospitais. Isso. Não, na verdade, isso pode acontecer por uma questão de atualização. Pode ser algum dado que precise de atualização, tá? Ou endereço, ou telefone, Isso. alguma coisa Aí, assim, o que a gente pode fazer, Nayara? Você pode pegar os dados dele, passa para a gente, que daí a gente pede para a TI atualizar e já consegue visualizar, tá? Tá, você acha que caberia fazer isso com a base do... Porque pode ser que tenha acontecido, a gente não sabe como Sim. subiu, né? Isso Perfeito, mesmo. então. Então, a Qualquer gente coisa a podia- gente... que aconteceu com elas duas. Tá. Mas o nosso habilita. O que a gente vai fazer, tá, meninas? Existem parâmetros dentro do sistema que, assim, endereço, município, esses dados são dados hoje quase que básicos dentro do sistema para que ele possa até identificar que você, Laís, é de Brasília e qual é o seu acesso. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar a base que subiu, tá? Com todos os dados direitinho, e a gente sobe para a TI para atualizar, porque tem que aparecer para vocês já na hora que você clica, quando clica já tem que aparecer. Tá? Eu vou fazer isso, tá, Magda? Vou puxar a base de cadastro da Secoelho, e aí subo para você aí. É todo mundo tá Brasília, né? Não é todo mundo Brasília? Em torno, né? Não, mas Brasília é em torno. Acaba que o código de município é o mesmo. O código de município é o mesmo. Então, a gente não vai ter maiores problemas, não, porque se for o problema, por exemplo, de município, é o mesmo. Tá? Então, acho que a gente não vai ter questões quanto a isso, não. Só atualizar o aplicativo mesmo. Uma atualização de dados, né? Eu acho que essa atualização Não sei, é diferença, alguma coisa assim, porque o código de município, ele também identifica, né? Ele identifica a regional, a geolocalização. Então, talvez possa ser isso, mas a nossa TI avalia rapidinho. Isso, minha princesa, eu acredito que sobre a fala tem alguma outra dúvida, meninas? Vocês podem ficar à vontade para... Mas, posteriormente, a gente também vai estar conversando ainda sobre isso, então, qualquer dúvida após, a gente tem aquele material, tem um número, tudo. Tem, o materialzinho que eu compartilhei. Você tem aquele material, Magda, que fala sobre a atenção primária e da Amparo, aquele que você compartilhou comigo? Você tem para colocar na tela para a gente? É fácil ou não? Tenho, já coloco. Eu só queria trazer um outro recurso, falar sobre ele, que é o pronto atendimento, que também é um outro recurso de... Oi. Deixa eu aproveitar e fazer um bate-papo aqui com você, até para tirar umas dúvidas que talvez venham surgir depois, pela nossa experiência de São Paulo, né? Porque às vezes o produto de São Paulo, de rede, é diferente do produto de Brasília. Dentro da Amparo, se precisar colocar DIU, fazer retirada de unha encravada, lesão de pele, isso é feito na Amparo aqui também ou não? Sim, é feito. É feito. Então, tem alguns procedimentos que são feitos dentro da clínica. Não precisa mandar para um hospital, gerar uma internação, já é feito tudo lá dentro. Então, facilita muito para as pessoas que vão usar. Eu vou me colocar como exemplo. Então... Não, eu vou me colocar como exemplo. Até falei para a Magda, que eu falei, Magda, toda vez que eu falar do médico de família, eu vou me colocar como exemplo. Eu tenho uma lesão no lábio, que é uma pinta de sangue. E sofri para achar um dermatologista que quisesse fazer uma cauterização, porque nenhum dermatologista queria mexer comigo. Falavam, não, vamos mexer com isso, não, mexer com isso, não. Fiz o procedimento, que é um procedimento muito simples, né? Tão simples que eu fiquei depois revoltada que os dermatologistas não quiseram fazer. O outro foi o DIU. Eu tinha pavor do DIU. Eu morria de medo,
porque todas as experiências que falavam para mim, tem que ser, tinha gente que falava, não, eu tive que ir para centro cirúrgico para poder colocar. Eu fui, passei pela consulta, peguei todos os exames, coloquei o DIU, que eu falo que o DIU salvou minha vida, porque tem mais de 1 ano que eu uso o DIU, e eu tenho, assim, uma vida sem dores, e tudo eu fiz dentro da clínica, dentro do médico, com o médico de família. Esse outro exemplo. Medicação faz lá também, Medicação, ou Magda? Sim, Sim. a gente administra a medicação lá. Então, tem algumas medicações que são feitas lá. Então, medicação, às vezes, a pessoa está com dor de cabeça, dor de estômago, está vomitando, né, algum sintoma de gripe, de mal-estar, dá para fazer a medicação lá dentro. Vai me corrigir que não leva no bobeiro, viu, Magda? Eu estou só batendo papo. Não, fica à vontade. Mas é bom Os isso. exames de sangue solicitados pelo médico de família são feitos dentro da rede do plano essencial, né? Talvez, Que é o SEIB. que é o próprio SEIB mesmo. Exatamente, que é o próprio SEIB. Isso, mas aí não é dentro da Amparo, tá, Matheus? Seria pelo laboratório, que é o SEIB, tá? No laboratório SEIB. Esse pedido de exame, esses exames são isentos de coparticipação ou não? É Não, só consulta com o médico de família. isso, só tudo que é realizado pela equipe de APS, no caso médico, enfermeiros, procedimentos que você faz dentro da unidade da Amparo, são isentos de coparticipação, tá? Fora, não. Claro. Então, por exemplo, Ele faz um pedido, eu vou no SEIB, esses exames tem que Isso, tudo que é fora. agora, que for feito lá dentro, a medicação que foi feita, o curativo, o DIU, isso não incide em coparticipação para quem utiliza, lá dentro da unidade de atenção primária. Gente, isso é muito importante. Às vezes a pessoa tem com certeza vocês vão pegar pessoas que têm algumas ressalvas, né, com a questão do médico de família. Por isso que a gente fala que o departamento pessoal, que o RH é um braço muito gentil. Eu estou sendo gentil. Ressalvas, né? Mas tem gente que não gosta. Então, tem gente que fala, não, mas tipo assim, não, isso não presta, não. Por isso que o importante para a gente até pode levar, né? A gente não consegue levar um grupo grande, mas, por exemplo, levar vocês lá para poder conhecer, tá, o espaço, conhecer, acho que de Taguatinga. Pronto, então, se a gente, qualquer coisa a gente vê e leva vocês lá para conhecer, porque é importante, né, vocês conhecerem para poder divulgar. Vocês são um braço muito importante no engajamento desse colaborador para essa esteira de atendimento, né, para essa dinâmica de atendimento. Porque e conhecendo, vocês vão poder falar, não é nada disso que você está falando. Eu já fui, eu já usei, né? Então, assim, qualquer coisa, agendem também, né? Agenda, se vocês puderem testar. Mas vai funcionar. Não, eu tenho quase certeza do que é, mas eu acho que a gente subindo a base para TI vai resolver, tá? A Magda agora vai trazer uma outra fala, pessoal, sobre o pronto atendimento, que também é um outro benefício, né? Que os nossos segurados também podem utilizar através do app. Pode ficar à vontade, Magda. Tá joia, obrigada. O outro recurso que a gente tem também disponível dentro do app em telemedicina é o pronto atendimento virtual, tá? No caso, o que seria, né? Um atendimento médico que ele está livre acesso, né, ao beneficiário, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? Então, eu sempre oriento o quê? Qualquer dúvida, qualquer demanda de saúde existente, ou qualquer possibilidade que você pense, vou precisar ir ao pronto-socorro, ou vou precisar passar no médico, estando fora do horário de atendimento, principalmente da equipe de atenção primária, pode acionar o pronto atendimento virtual, tá? No caso, vai sempre ser atendido por um médico, no qual ele vai fazer uma avaliação, que é uma consulta médica por telemedicina. Tudo que for gerado nessa consulta, por exemplo, como receita, pedido de exame, laudo, atestado, eles também são encaminhados de forma digital e o beneficiário tem total acesso a todos esses documentos necessários para a continuidade do acompanhamento, tá? Então, pensando aqui em como eu acesso o pronto atendimento, tá bom? Também é via aplicativo, aqui é a telinha principal, a gente sempre clica aqui em cima em saúde, clicando em saúde,
rolando um pouquinho para baixo, a gente tem aqui nas opções de atendimento, o pronto atendimento 24 horas. Clicando nesse ícone, vai abrir uma segunda telinha, você clica na primeira opção, que é o pronto atendimento 24 horas, e ele já entra dentro da tela aqui do nosso prestador de pronto atendimento e inicia a triagem. Clicando em iniciar a triagem, ele já vai te fazer umas perguntas básicas e já vai te direcionar para o atendimento médico, tá? Aqui, quando você precisar, por exemplo, rever as consultas que você passou, ou tem a necessidade de pegar uma receita, que caso tenha perdido ou não recebido, algum atestado, laudo ou pedido de exame, clicando aqui em cima em consultas, você consegue visualizar todas as consultas que foram realizadas dentro do pronto atendimento, tá? Como eu mencionei, ele funciona direto, 24 horas por dia, 7 dias da semana, então pode ser acionado em qualquer momento, em qualquer necessidade que o beneficiário tenha necessidade de um atendimento médico, tá? O que eu trago, principalmente de diferenciais, nesses dois serviços que eu apresentei, né, que é a atenção primária, né, como a gente tem falado, o acompanhamento junto com a equipe de saúde, é a isenção de coparticipação. E também os atendimentos realizados no pronto atendimento virtual também são isentos de coparticipação, tá? Os atendimentos, principalmente é importante dizer, no atendimento virtual, no pronto atendimento virtual, eles não têm limite de atendimento, tá? Independente de quanto é a sua demanda, a sua necessidade, você pode estar acionando e, consequentemente, vão ser isentos de coparticipação, tá? Esse apareceu, ou Nayara? Oi, princesa. Desculpa. Pronto atendimento apareceu para ele? Pronto atendimento apareceu. Certinho, né, Márcia? Iniciar a triagem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui você falou que em relação a atestados, né? O paciente, ele tira esses atestados dentro do próprio aplicativo ou chega ali por mensagem? Como é que funciona? Ele recebe, logo ao final do atendimento, ele recebe via SMS e e-mail, tá? Mas se caso, por exemplo, tiver um número desatualizado ou e-mail desatualizado, consequentemente, ele não vai conseguir receber esse documento. E aí, havendo a necessidade, ele pode pegar também no aplicativo, na onde eu mostrei, vai estar o histórico de atendimento e os documentos que foi gerado naquele atendimento, tá? Bacana. Certo? Isso, amor. Vocês entenderam? A questão da atualização do aplicativo mesmo. Que eu acho que Não, vai isso a ser- gente vai subir. Eu vou até pedir uma gentileza, Everton, devido a nossas atividades de hoje. Tem como você pedir para algumas das meninas retirar uma base com endereço da AC Coelho? Certo, Grupo. peço sim aqui. Eu vou mandar aqui para você os dados do contrato aqui no chat, porque aí sobe para a Magda, para ver se a gente já consegue agilizar com eles esse processo. Pode ser, Magda? Sim, pode ser sim, combinado. Eu agradeço. Porque, provavelmente atualizando já começa a aparecer, tá? Aqui é o que você tinha me pedido, Nayara. Oi, amor? Ó, você tinha tá. me pedido para ampliar esse aqui, que é o que eu te encaminhei. Eu não sei se você já mandou para eles. A gente já Não, mandei, já era só para elas darem. Esse daqui é o folder que vocês podem encaminhar geral, tá? Para todo mundo. Ah, não, perfeito, é esse mesmo, Marcos. Esperando Quero saber se tinha alguma atualização. Obrigada, viu, amor? a gente fazer uma Imagina. divulgação melhor isso e atualizar para a gente passar. senão não. Aí, manda aí, pessoal. Não tô conseguindo, manda aí, aquela confusão. Mas o aplicativo foi super tranquilo, todo mundo conseguiu. Quando a gente fez a divulgação, deu certo. Excelente. Todo mundo conseguiu fazer. Não conseguiu acessar pelo aplicativo, só pelo entrar no site. A gente tem que entrar, exatamente, tá? Entra no site, faz o cadastro, com o mesmo login de acesso, você lá no Isso. app. E uma coisa muito importante também, incentivar o pessoal a fazer a biometria facial, tá? Alguns procedimentos, eles pedem a validação por meio da biometria facial. Terapias, precisa da biometria facial para confirmar a elegibilidade.
A gente tem também, eu vou Segurança, compartilhar né? com vocês, uma segurança muito importante, porque como o plano de vocês é com participação, então não vai entrar o cliente algo que ele não usou, porque para ele usar, ele tem que fazer a biometria facial, tanto o beneficiário segurado titular quanto os seus dependentes. Uma coisinha chata. Mas é super rapidinho. É que eu brinco com ela bastante, eu falo, ó, vem aqui. Não, e assim, antes você tinha que fazer assim, aí era meio humilhante, né? Agora a gente reduziu. Aproxima. É Um muito pouquinho. peça, meu Deus do céu. Mas é isso. Magda, meu amor, eu te agradeço. Não estou te dispensando, não. Pode ficar por isso se quiser. Porque... Eu que agradeço. Oi, Só amor. perguntar uma dúvida aqui, que na parte, quando a gente vai colocar aqui da triagem, né? A gente coloca aqui, ó, iniciar triagem, né? Aqui, não sei se tem algum problema, mas aí o endereço, ele não aparece, ó. Seu endereço, é dados incompletos. Então, Tem que ir lá em cima, ó. vê se você consegue alterar. Para você poder alterar. E aí, Esse mesmo cadastro já de atualizando De repente, anteriormente, você faz será que CT. foi por isso? Eu, na verdade, assim, não sou da TI nem nada, mas eu acredito que não está puxando por causa do Cadastro de base. cadastro de base. Agora aí você está cadastrando, você está atualizando para o fornecedor que vai te atender dentro do pronto-socorro. Porque daí, a partir do momento que você está com seus dados atualizados aí, a sua receita e a guia de procedimento, seja uma coleta de exame, qualquer coisa, já vem com seus dados corretos. E você consegue receber no seu e-mail, igual a Magda falou. É, certo é o período, É o né? principal, né? Não, e aqui em Brasília, né, minha irmã? Magda, se você quiser Certo. seguir, fica à vontade, tá? Não, tá ótimo, eu agradeço, eu só queria deixar aqui aberto para vocês, qualquer dúvida que tiver, qualquer evento ou ação que vocês queiram que a gente faça também diretamente com os beneficiários. A gente tem aí o Amparo, que eu apresentei aqui para vocês como prestador, eles também estão super disponíveis, se precisar fazer qualquer ação aí educativa junto com vocês, para fazer essa orientação aí referente à atenção primária, para os beneficiários como um todo da carteira, vocês podem nos acionar que a gente pode programar, estamos à disposição, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Magda. Já Obrigada a dá pra vocês. mandar as dúvidas, tá? Até logo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês aqui, os materiais que eu tenho a respeito do que eu vou falar agora. Isso também. Vou deixar um depois tudo. Como é que ele chama? Aumenta. Isso. Como a Nayara falou, eu sou o Matheus, eu sou enfermeiro de formação, eu estou no sistema de média há 19 anos, na Seguros há 9, e eu coordeno os programas de, não só de doenças, mas também de incentivo para que as pessoas não fiquem doentes. A gente fala que são programas de condição de saúde. Eu vou tentar falar de uma forma menos técnica, para facilitar, para que vocês possam entender. Dentro da minha área, a gente atende os pacientes que estão com alguma condição de saúde que precisam de atendimento. Então, pode ser uma mulher que está gestante e que naquele momento precisa de um acompanhamento para o pré-natal dela. Então, a gente acolhe dentro do programa, faz o contato com ela, explica como é que funciona e passa a monitorar essa gestante até o nascimento do bebê. Isso também a gente faz, por exemplo, o indivíduo que está passando por um momento de saúde emocional e que precisa de um atendimento com um psicólogo, com um psiquiatra, a gente também oferece um serviço para ele. Vocês podem ver que a gente fala programas de saúde, mas isso muitas vezes não fica muito claro para as pessoas, que é leiga, né? O que é um programa de saúde? É um atendimento especializado de acordo com a sua necessidade. E aí o programa, ele não é só um atendimento específico, ele é um conjunto de coisas e por isso recebe o nome de um programa, né? Como vocês podem observar aí, dentro do folder que eu mandei para vocês. Esse primeiro aqui, os dois eu tenho tudo digital. Mas a ideia é quando a gente faz campanhas dentro das empresas, palestras, a gente entrega isso para os funcionários, para que ele possa levar isso para casa também. Essa é uma cartilha, eu deixo com os RHs, com os médicos do trabalho, que falam um pouco mais sobre cada programa e tudo mais, né? Ele é mais detalhado a respeito dos assuntos. Então, como vocês podem observar, né? A gente tem um programa de doenças crônicas,
Então, o indivíduo tem diabetes, pressão alta, infartou, tem câncer, a gente consegue dar atendimento para ele aqui. Eu vou explicar como é que funciona esses atendimentos. A gente tem um programa de autismo para as crianças de até 14 anos que precisam de atendimento. A gente tem um programa de saúde emocional, que hoje é o carro-chefe da minha área. E a gente tem muitas Exato. NR1, né? Que agora é Ainda mais agora que obrigatório ele é nas NR1. empresas, né? Só para você ter noção, ano passado a gente atendeu dentro do programa de saúde emocional mais de 22 mil pessoas em atendimento. Deixa eu te fazer uma pergunta, Matheus. E isso, assim, dentro desses programas de atendimento, né, Marcos? Já falamos aqui a gente tem a Semana Cipate. Vocês viriam na empresa dar palestra na Semana Cipate? Tudo é conversado, né? Então a gente conversa, vê qual é o público de vocês, de que maneira a gente pode apoiar. É claro que tudo que é no online facilita, porque eu tenho uma equipe lá em São Paulo que me apoia, então eu tenho um psicólogo, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho enfermeiro, eu estou contratando agora uma nutricionista, que podem me apoiar fazendo essas palestras. Mas se precisar vir aqui para Brasília, se é algo mais presencial, a gente conversa e vê como a gente consegue atender vocês da melhor maneira possível. Tá? Geralmente a gente faz ali para outubro, mais ou menos novembro, né? Aí, quando for 60 dias antes, vocês já formalizam uma solicitação dessa necessidade de vocês. Isso, dizendo qual que é a programação, o tema que vocês vão falar esse ano, o que vocês estão pensando, quais os dias e horários, qual que é o público, né? E aí passa, a Nayara vai encaminhar para nós, ela abre uma solicitação e a gente avalia se tem condições de apoiar vocês presencialmente ou online. Tá? A gente tem um programa de ortopedia, que é o caçula nosso, onde a gente dá atendimento de fisioterapia para os pacientes. A gente tem um programa de gestante, como eu disse, né? Então a gente acompanha a gestante a partir do momento que ela entra no programa, independente da idade gestacional dela, e acompanha ela ao retorno ao trabalho e a criança por um ano. A primeira fase de vida da criança a gente acompanha também dentro do programa. A gente tem um programa de antitabagismo, muito voltado agora para o cigarro eletrônico, que é a grande droga do momento. As pessoas acham que só porque tem um cheiro agradável não faz mal muito pior do que o cigarro convencional. A gente tem um programa de promoção e prevenção que é voltado muito para o público que não tem nenhuma doença. É um indivíduo que é saudável, mas precisa cuidar da saúde dele. Então, a gente estimula a caminhada, sair do sedentarismo, alimentação saudável, né, ter pensamentos positivos. E aí entram as lives que a gente faz para a nossa carteira toda. Eu tenho agora em agosto, eu faço uma live do Agosto Dourado, que é o mês da alimentação, e a gente manda especialmente para gestantes, mas para a carteira toda. Depois eu tenho o Setembro Amarelo, que é o mês do suicídio, daí a gente tem ação de saúde mental. Depois eu tenho o Outubro Rosa, que é voltado para a saúde integral da mulher. Então a gente faz essas palestras online, né? Geralmente a gente traz um especialista para falar, a gente faz um bate-papo. Geralmente são lives muito leves, a gente tenta falar de uma forma muito simples, porque o nosso público é um público leigo e não tem obrigação de saber do que eu sei enquanto formado na área da saúde, né? Então a ideia é sempre essa, bater esse papo com as pessoas e que eles possam aprender com o que a gente está falando, mas também tirar as dúvidas deles ali durante a nossa live. Tá? Falando para vocês, especialmente do programa de saúde emocional. Como é que funciona o programa? Aliás, como é que funcionam todos os programas? Dentro do aplicativo. Tudo nosso é dentro do aplicativo. Nós temos uma carteira muito grande, Brasil todo, 916 mil vidas espalhadas, quase 1 milhão de vidas. E eu preciso garantir atendimento para todo mundo. E aí a forma que a gente encontrou de garantir esse atendimento é através da telemedicina. Porque é onde a pessoa está, eu consigo chegar até ela. Matheus, todo mundo vai conseguir passar pela telemedicina? Não. Tem gente que não tem perfil para passar na telemedicina, não dá para ser o atendimento online, eu preciso direcionar ele para uma clínica, para um consultório. Ser presencial, porque a condição clínica dele não permite isso, na condição de saúde dele, né, não dá para passar ali. Um exemplo disso, criança abaixo de 10 anos. Eu não consigo dar atendimento para ela no programa de saúde emocional online. Ela precisa ir para uma clínica presencial para passar em atendimento. Do mesmo modo, às vezes o paciente ele até tem condições de passar no online, mas ele não quer, ou ele não tem tecnologia para isso. Tem pessoas que resistem. Não consegue manusear direito, às vezes ele não tem liberdade dentro da casa dele para fazer uma terapia, ele tem lugar para falar ali, né? Então, tem alguns casos que a gente não consegue atender, mas hoje 80% das nossas demandas a gente já consegue atender dentro da telemedicina. Eu até costumo dizer que
Se tem alguma coisa boa que ficou da pandemia, foi a telemedicina. Porque Incrível veio para ficar como mesmo. surgiu e, né? E manteve. Veio Tinha muita pra ficar. resistência por parte dos médicos, dos profissionais de saúde, da população. A gente não pode esquecer, né? No Japão, eles só usam telemedicina há muitos anos. Nós somos latinos, a gente gosta desse contato olho no olho, tá no consultório, pegar na mão do médico, saber quem é, né, do calor humano. Então, Ver a foto do médico, da família do médico no consultório, né? Eu falo que, gente, a gente não vê a foto do médico, da família do médico no consultório. A gente não vê, cara. Se vocês quiserem também no absorver, meninas, fazer essa isso que eu falo para vocês. Daí dentro do aplicativo, é a mesma tela ali que a Magda falou, que é à frente do aplicativo. Vocês vão entrar, vão clicar lá em saúde, lá em cima. Lá em cima tem saúde, não tem? Já está aqui. Daí é programa de saúde. Aqui embaixo, programa de saúde. Todos estão aí dentro. Deve só você clicar, clique no dele, só para você Nascer seguro. Vou colocar Bota aí. Você está com a cabeça mais ou menos. vou colocar o programa assim. Daí ele fala, ali, né, ele faz uma breve introdução, daí tem um link para você clicar, você vai preencher um formulário, a enfermeira vai entrar em contato com você, que você está interessado em participar do programa de gestante. Como é que digita o seu departamento? Isso. Daí aqui, esse você entrou no saúde mental? Isso. Daí você vai fazer o seu cadastro para você poder acessar o programa. E aí você vai selecionar qual psicólogo você quer atendimento, o dia e o horário. E aí o primeiro atendimento vai ser feito por telemedicina e você começa a fazer as terapias. Então todos os programas estão aqui dentro. O que eu falo, gente? Está na palma da mão. Só não faz realmente quem não quer. Porque hoje em dia todo mundo tem um celular. Não é possível. E do saúde emocional, eu até faço parte do programa, estava sendo acompanhada, tive uma alta administrativa, porém decidi retornar. É super tranquilo. Depois que vocês fazem o agendamento, vocês vão receber o WhatsApp, né? Sinalizando sobre o agendamento. Então, você recebe o WhatsApp com a data direitinho. E aí dizendo, né? Que você vai receber o link 10 minutos antes do horário marcado. Nesse caso, é o meu primeiro agendamento com essa profissional, atendida por outra excelente, por sinal. E aí, ele faz né, você recebe o comunicadinho com o link de acesso, e aí depois você entra ali na rotina mesmo, né, você quer porque é o meu primeiro acesso. Esse também tem como Isso. Então, deixa eu explicar para vocês agora, então já você sabe, né? Assim que acessa, qualquer dificuldade que tiver, tem o nosso contato aqui, é só chamar, a gente ajuda. Falando para vocês um pouquinho de cada programa, falando de saúde emocional. Então, o que eu disse que é o nosso carro-chefe. Saúde emocional, a gente tem, então, as consultas com o psicólogo, no agendamento, na hora e no horário que a pessoa quer, de segunda a sexta-feira, até às 8 da noite. Tem alguns psicólogos que abrem a agenda para atender até mais tarde e aos sábados, mas eu não garanto isso, porque o meu contrato é até às 8 da noite. Eu atendo a partir de 10 anos de idade, então as crianças abaixo de 10 anos não consigo ter esse atendimento, mas todo o restante eu consigo atender. E na primeira consulta, o psicólogo vai avaliar se você tem perfil para ficar no atendimento online. De repente, a sua condição não permite que ela continue te dando atendimento online, ela vai te orientar a buscar uma clínica presencial. Mas, como eu disse, a maioria das pessoas ficam no online. Se porventura você está passando em atendimento e o psicólogo identificou que você precisa de uma consulta com o psiquiatra, muitas vezes até por conta de medicação, é tudo dentro do aplicativo. A própria psicóloga já solicita o agendamento para a equipe dela com o psiquiatra. Essa pessoa da equipe já entra em contato com você pelo WhatsApp, oferecendo os horários que o psiquiatra tem. Você aceitando, ela já te manda um link e 10 minutos antes da consulta você recebe uma mensagem. Não esqueça a sua consulta com o psiquiatra, Dr. Paulo. E você passa em consulta com o psiquiatra. O psiquiatra, se ele prescrever medicação, ele vai te encaminhar a receita para você. Se for medicação controlada, ele manda isso, a gente manda por Sedex, então chega para você na sua casa, porque precisa assinar, é uma receita controlada, então não dá para mandar, né, receita branca, né, então não dá para mandar. E por que isso é importante? Porque, veja, eles usam o mesmo prontuário. Então, quando o Matheus ele é direcionado pelo psicólogo que está atendendo ele para o médico psiquiatra, eu já chego lá, o psiquiatra já sabe o que está acontecendo comigo, porque ele lê ali a história.
E a mesma coisa acontece quando eu retorno para o psicólogo. O psicólogo vai ler ali qual foi a conduta do médico psiquiatra. Isso, gente, pode parecer até às vezes uma bobeira, mas para nós da equipe de saúde, garante a gente dar continuidade no atendimento da pessoa de uma forma qualificada. Hoje, se a gente usa a rede, as clínicas, muitas vezes a clínica de psicólogo não tem um psiquiatra. Daí você passa em consulta ali. Se você precisa de um psiquiatra, você tem que buscar uma consulta numa outra clínica. E os profissionais não se conversam. E daí isso, a gente, um pouquinho que a Magda falou, a gente dá o nome de coordenação de cuidado. Ou seja, é uma ação coordenada da equipe que vai cuidar da saúde daquele indivíduo. Trabalha junto. Na minha equipe, eu tenho um psicólogo que faz discussão de casos graves toda semana. Então, os casos mais graves são discutidos. Vez ou outra, a gente precisa acionar o RH, dependendo do caso. A gente nunca expõe a pessoa, mas muitas vezes a gente precisa de alguma orientação ali do RH, alguma coisa do tipo. Além disso, ele acompanha os pacientes que estão no programa e que internam em hospital psiquiátrico, para fazer todo esse acompanhamento até ele sair de alta, em que condições ele vai voltar para o programa, ou se a gente vai ter que arrumar para ele uma clínica, né, um consultório para ele passar em atendimento. Então, todo esse trabalho a gente faz. Não precisa de pedido médico, vai só entrar no aplicativo e já faz o agendamento. É isento da coparticipação, todas as terapias que são feitas e a consulta com o psiquiatra. A terapia tem uma duração de mais ou menos 50 minutos. Isso é importante, porque hoje, na rede credenciada, você precisa ter um encaminhamento. Né? Então, a gente tem essa questão, ou seja, você precisa passar por um profissional antes, para ter um encaminhamento para aquele outro Se ele profissional. entrar direto no programa, não. Se ele não entrar no precisa. programa, ele não precisa. Não precisa. Ou seja, menos 2 custos, né? Dependendo ali da A demanda. sinistralidade agradece. Agradece. Com certeza, com certeza. Futuramente, né, Matheus, quando a gente vê aí um tempo já do contrato, até para a gente ter esses dados, a gente consegue acompanhar, e até a equipe do Matheus, eu gerando trabalho com o Matheus, ele consegue fazer, a gente consegue fazer, demonstrar para vocês alguns resultados, né? como que esses resultados eles tramitam. A gente consegue ver de outras carteiras, de clientes, outra a gente até viu, né, Matheus, de clientes que antes de entrar no programa e depois de entrar no programa. A curva é surreal. A gente fez, aproveitando a Maria está falando, a gente fez um estudo, a gente faz estudos periódicos, lá inclusive está rodando um novo estudo agora do saúde emocional. A gente fez um em 2024 e nós pegamos 8.000 pacientes que saíram de alta do programa. E olhamos quanto que a Laís custava antes de entrar no programa e depois que ela entrou no programa. As doenças de fundo emocional, elas são psicossomáticas, a gente somatiza as coisas. Então, muitas vezes você chega no pronto-socorro achando que está infartando e, na verdade, você está numa crise de ansiedade. Se tem uma dor de cabeça, uma dor de estômago que não passa nunca, você procura pronto-socorro, na verdade, você está com um problema de saúde emocional. Quando você trata da sua condição emocional, você não tem mais essas dores, você não tem mais essas queixas. E aí foi isso que o estudo nos mostrou. Isso que eu estou falando, gente, eu não estou falando da minha cabeça, não. Tá na literatura, é pesquisa científica. E o estudo mostrou exatamente isso. Depara com situações. Que a pessoa saiu, estava quase a pressão super alta e tudo. Ai, meu O próprio Deus. médico falou. Eles chegaram lá, já correu com ela lá, fazendo elétrico, tudo, mudou elétrico. Não tinha nada, não tem nada. É emocional, né? Às vezes A é o gente estresse, a tem, a gente já ansiedade. teve algumas situações. Aí mandou ela pescar. Pô, mandou ela pescar. Ajuda. Os caras A gente passou A isso gente pra tinha um mãe, né, cliente porque que tinha dor de dente. eu, assim, complicações, estou infartando. de ansiedade, muitas Ele vezes. chegava no hospital, estou infartando. Chegava no médico, levava para a sala vermelha, né? É assim, o que a gente imagina na sala vermelha? Meu Deus, está muito grave, né? Mas aí depois a gente foi descobrindo que era crise de internet. E é importante que esse estudo, ele mostrou para a gente que o custo do indivíduo cai em torno de 17% depois que ele entra no programa. Porque ele diminui a ida ao pronto-socorro, 40 e poucos por cento. Se você não vai ao pronto-socorro, você não vai internar, provavelmente, diminui o exame. Então, tudo vai caindo. E daí, o custo médio caiu em torno de 17%. Então, isso é muito importante para nós. E a gente Eu acho que essa é a questão dos desculpa, né? Não, Essa questão dos programas, eu acho que até algumas pessoas que nem vou dizer mania de doenças, às vezes até participando do programa, ela vai entender com certeza. e reduzir consideravelmente Com qualquer certeza. coisa. Eu estou no pronto-socorro, eu estou marcando uma consulta e tal.
Porque, pelo que eu vi, né, não precisa por aí, né? Por aí. E aí a gente vai ter também, assim que a gente está assinando um contrato agora, eu acredito que para agosto esse serviço já vai estar disponível também, que é mais um benefício para apoiar vocês enquanto empresa, não olhando somente para a NR1, porque antes da NR1 a gente já fazia, né? Mas assim, para apoiar vocês também, mas pensando nas pessoas. A gente vai ter um número, um 0800 para emergências psicológicas. Então, casos graves, que de repente, na madrugada, está numa crise de ansiedade. Ao invés de ir ao pronto-socorro, você entra em contato com esse número, vai ter um psicólogo do outro lado que vai falar com você, vai conversar, vai orientar, se precisar, ele vai mandar um link para fazer uma chamada de vídeo. E ele faz um acolhimento ali, de modo que a gente evite que a pessoa cometa qualquer Quase coisa. o CVV, lembra do Quase o CVV. A CVV? ideia é essa mesmo, é o CVV. E que nem vai ao pronto-socorro, né? Esse número de telefone, a gente tem trabalhado muito na perspectiva de quem está no programa não vai usar. Porque quem está no programa tem o contato com o psicólogo dele. E se precisar, vai fazer contato com o psicólogo. Esse número, a gente imagina que será usado para as pessoas que ainda têm resistência de buscar tratamento psicológico e que, vez ou outra, tem algum mal-estar por conta de saúde emocional. Teve E o um nosso caso, mês objetivo, passado, gente, tentativa de suicídio na empresa, um funcionário nosso. Enforcamento. O nosso objetivo, gente, não é tirar pessoas de dentro do pronto-socorro. A gente sabe que tem a necessidade, que vai precisar, né? Então, não é assim, não, liga, não vai no pronto-socorro, não. A questão não é essa. Porque a gente sabe que hoje o pronto-socorro, ele não trata, ele vai tratar aquilo que você está sentindo naquele momento. Ele não trata você, ele trata a causa, exatamente. Então, assim, estou com uma dor no pé. Ele vai tratar a sua dor no pé. Você vai se medicar no pé, você vai sair de lá, às vezes, com um monte de medicações para aquilo que você está sentindo. E muitas vezes, aquele médico ele não consegue ir a fundo, na verdade, a questão é essa, né? Pelo tempo até de atendimento, ele não consegue fazer uma investigação. Então, o objetivo é trazer este cliente para um cuidado, para um acompanhamento, para que ele saiba onde ir, o que buscar e como fazer, se ele tiver algum acometimento. Não precisar ir para o pronto-socorro para tratar uma questão específica. Eu ia dar um exemplo do cliente, a gente tem vários cases de vários clientes. Eu tinha enxaqueca sempre. Eu tinha crise de labirintite sempre. O médico de família conseguiu apoiar nessa questão da enxaqueca, da crise de labirintite. Nossa, eu tinha uma angústia, uma dor, não sei o quê. Daqui a pouco a pessoa estava com um dente estourado. Nossa, ninguém consegue descobrir por que da minha dor no dente. Tem uma em casa, por sinal, que é assim. Quando foi para fazer o acompanhamento emocional, não tem mais problema. Braço, no meu caso é o braço. Eu tenho síndrome do túnel do carpo. Se eu estou estressada, eu não consigo fazer isso aqui. O meu problema é da síndrome do túnel do carpo? Não. É o estresse, que aí eu vou e jogo todo no problema do braço. Eu fui internada com síndrome do vaso vagal, fiz teste, todas aquelas coisas. Não dava nada. Não dava nada. Fiquei mais de anos, fiquei mais de 5 anos com o negócio da cama inclinada. Ela tinha um emocional dela. Ela inchava os dedos, tudo, ela ficava toda inchada, o sistema nervoso dela abalava, ela ficava nervosa. Aí ela inchava, a gente pensava, não é possível, e ela inchava todo dia, mas é tudo emocional. É tudo emocional. O dedo dela parecia uma salsicha. A própria fibromialgia, que a gente ouve falar tanto, ela é muito de fundo emocional. Isso. Quando o emocional está muito prejudicado, vem as dores e causa tudo aquilo. Né? Bom, saúde emocional é isso, tá? Liberado para titular e dependente. A partir de 10 anos, sem cobrança de participação. Gente, isso é muito importante, tá? O dependente, todos esses benefícios falados aqui, o dependente, ele tem direito. Né? Não é nem que ele tem acesso, ele tem direito também. A gente tem o programa de tabagismo, que também é feito com psicólogo, então é a mesma coisa. Entra no aplicativo, faz o cadastro, escolhe o horário, você tem as consultas individualizadas e os grupos, e quando precisa também vai para o psiquiatra. Nesse caso, às vezes mais encaminhamento psiquiátrico, porque precisa de medicamento para parar de fumar, muitas vezes.
Também é isento de coparticipação, não tem necessidade de pedido médico e tem um benefício a mais. O médico do programa, ele prescreve as medicações. Pode ser a goma de mascar, o adesivo ou o comprimido. O paciente pega essa receita, vai na farmácia, compra o medicamento com o dinheiro dele e depois ele pede reembolso dentro do nosso aplicativo e a gente reembolsa ele 80% do valor que ele gastou. É mais um benefício para a gente incentivar as pessoas a pararem de fumar. É um medicamento exclusivo do tabagismo. Do tabagismo com a receita do nosso médico. Isso. Ah, não, mas eu fui lá e comprei, mas ninguém me prescreveu. Aí não tem. Porque quando ele sobe o pedido de reembolso, o sistema vai ler o CRM de quem prescreveu. Se não for o CRM, o grupo de médicos que participam do programa vai negar para a pessoa. Então tem que ser do nosso programa. Do programa, Isso, né? Gente, Exclusivo. vai ser muita coisa que a gente vai divulgar, hein? O que tem de diferente? O que tem é importante falar? O Conselho de Psicologia não autoriza que a pessoa faça atendimento com 2 psicólogos diferentes. Então, se a pessoa está no programa de saúde emocional, ela não pode participar do programa de tabagismo. E vice-versa. Ah, Matheus, mas eu estou no saúde emocional e quero parar de fumar. Não tem problema nenhum. Converse com o seu psicólogo e identifique com ele que você está no momento de parar de fumar. Porque às vezes você está muito ansioso, você quer parar de fumar, você não vai conseguir parar Eu de estou fumar. gostando desse programa de emocional, vamos dizer que tem um crônico com outro daria, teria que ser escolher só um programa. Não. O saúde emocional ele é transversal, que a gente fala. Ele pode estar em vários programas. Só no caso do tabagismo que não, porque não pode ter 2 psicólogos atendendo a pessoa. Então, não tem conflitos ali quanto à questão da orientação. E assim, vocês falaram, gente, é muita coisa. Às vezes, até subir muita informação que as pessoas não conseguem captar. Então, a gente pode apoiar vocês também, aos poucos, né, sobe, pega num período, fala, vamos focar aqui em saúde emocional, se tiver uma situação. Foca em saúde emocional, a gente tem um materialzinho voltado para isso, né? E aí, na sequência aqui dos programas que o Matheus vai sinalizar, a gente pode também apoiar vocês quanto a agora eu preciso de alguma coisa voltada para o Nascer Seguro, um programa, aí sobe informações quanto a isso. Fazendo um planejamento estratégico, né? Uhum. E aí, nesse planejamento estratégico, a gente vai ter uma plataforma interna para os colaboradores para eles poderem acessar todas essas informações. A gente vai colocar lá. Legal, show. Né? Porque a gente está desenvolvendo, né, aqui o planejamento estratégico. Então, essa plataforma de Birrom já foi até contratada para a gente poder fazer essas ações internas, colocar lá dentro, o colaborador vai ter acesso, ter os vídeos explicativos, explicando como é que funciona, como é que é. Então, facilita bastante. Muito bom. A gente tem um programa de gestante, que também é importante, não sei qual é o público de vocês aqui, majoritariamente feminino ou não, mas tem as dependentes. Maria, Né? Não, é masculino. Mas tem as Mas tem as dependentes. dependentes ou não? Tem, né? Bom, o que acontece? No saúde emocional, no programa de gestante, a gente acompanha a gestante, independente da idade gestacional dela, o que ela precisa fazer? Ela precisa entrar no nosso aplicativo, se cadastrar, ela vai receber um contato de alguém da minha equipe, de uma enfermeira. E ela vai coletar os dados dela ali. Qual é a idade gestacional, se é o primeiro filho ou não, se já teve aborto. Tem toda uma conversa que é feita com ela. E aí a enfermeira do meu time também passa a orientação para ela. Então ela vai ter acesso a curso de gestante online, que a gente criou junto com a faculdade Unimed. Então é uma plataforma, né, de ensino à distância, muito bacana, muito bem avaliado. Se ela tiver trombofilia, a gente já pede toda a documentação dela e a gente encaminha para a casa dela uma medicação que o plano de saúde não tem obrigação de dar, mas quem está no nosso programa, a gente garante o fornecimento dessa medicação, que ela é como se fosse uma injeçãozinha que faz na barriga, cara, por sinal. No pós-parto, a gente manda uma enfermeira na casa dela, especializada em amamentação, para uma consultoria. Se ela não quiser receber em casa, a gente faz a consulta online também, não tem problema nenhum. A gente pede para ela baixar um aplicativo de um parceiro nosso, que chama Canguru Gravidez. A partir do momento que ela baixa esse aplicativo, ela coloca o número da carteirinha dela, tem uma validação de que ela está ativa no plano. Uma enfermeira vai fazer contato com ela todos os meses para monitorar ela durante todo o período gestacional. O que a gente quer fazer? Garantir que ela tenha mais conhecimento a respeito do pré-natal. Que exame que é?
para aquele período gestacional dela que o médico tem que pedir, que vacina ela tem que tomar, o que é esperado de normal ou anormal para aquela idade gestacional dela, porque com isso ela chega no consultório do médico, ela já sabe o exame que o médico tem que pedir para ela. Fica mais claro, né? Então, vez ou outra, cai para a gente paciente que já está no fim da gestação e está com sífilis. Como é que o médico investigou que ela tinha sífilis? Porque não pediu o exame para ela, não fez o pré-natal adequado. Então, a nossa intenção é educar essa gestante para que ela possa fazer um pré-natal bem feito, para ela não ter um nascimento prematuro do bebê, para não gerar internação em UTI, nada disso. E depois que a criança nasce, a gente acompanha essa gestante até o momento dela voltar ao trabalho dela, que é um momento bem difícil para as mulheres, né? E a gente acompanha também a criança por um ano. Daí é uma equipe de enfermeiras pediátricas que todos os meses fazem contato com o familiar, né, o responsável pela criança, para orientar. Com um mês de idade, o que é esperado para essa criança? Com 2 meses, já levou no pediatra esse mês, tem que levar no pediatra, já tomou a vacina desse mês. E a gente tem também uma consultoria voltada para neuropediatria. Exatamente porque a partir do 9º mês a gente já consegue observar algumas situações que podem indicar que aquela criança é autista ou não. Então a gente já vai acompanhando para diagnosticar logo cedo. Então, às vezes a criança demora para andar, demora para falar, a criança não está ouvindo, os pais não percebem isso, porque trabalham o dia todo, chega em casa, malemar fica com as crianças, já foi para dormir e não observa isso. Então a gente precisa também educar esses pais para observar o crescimento das crianças. Tudo isso dentro do programa é isento de coparticipação, não precisa de pedido médico. O que é cobrado? O pré-natal que ela faz numa clínica com o médico, né? O que é externo, as consultas, os exames, parto, essas coisas. Mas dentro do programa, tudo isso que eu falei para vocês é isento de coparticipação. Tá? A gente tem o programa de crônicos, também é a mesma coisa. Vai lá, se inscreve, a enfermeira liga, faz o contato e começa a monitorar essa pessoa todos os meses. Né, falar com ela, ver se ela está passando no médico, né, a glicose dela, né, da diabetes, a pressão. E o que é mais importante, às vezes o paciente ele tem um monte de doença, tomando um monte de remédio, e daí na nossa equipe a gente tem os médicos que fazem telemedicina com essa pessoa, do programa de crônicos específico, e aí consegue muitas vezes direcionar a pessoa num cuidado melhor. Dentro do programa, uma coisa que eles gostam muito, porque a gente tem um concierge administrativo. Então, a gente agenda consulta, pede autorização de exame, autorização de cirurgia. Isso acelera o processo de cuidado das pessoas, elas se cuidam mais. A gente também tem estudo relacionado a isso. O custo médio das pessoas cai em torno de 25%. Elas internam menos, elas estão cuidando mais da saúde delas. E orientada, né? Quem tem familiar tem doença em casa sabe, né? Eles são tudo rebeldes, não tomam remédio na hora certa, não faz dieta, é sedentário, e aí só vai piorando cada vez mais a saúde. A gente tem uma listinha, não tem dos crônicos, né? Os crônicos, só vai entrar o idoso em situação frágil, né? Que acaba que não está tão dentro do perfil, mas pode vir a ter. A gente vai ter casos de diabetes, hipertenso, casos de... Teve infarto, derrame cerebral, câncer, que é o principal diagnóstico que a gente cuida, que as pessoas entram pedindo ajuda para a gente, é o câncer mesmo. As doenças neurológicas, então, lúpus, tudo isso a gente coloca. Tem dúvida? Ele diz que tem uma doença crônica. Entra no aplicativo, se cadastra, a enfermeira vai fazer uma consulta com você. Se você tiver perfil, vai ficar no nosso programa. Caso não, vai dar a orientação necessária para a pessoa. Né? Não é isso. Tudo pronto. A gente tem o programa de autismo, que é para crianças de até 14 anos, com diagnóstico de autismo, que está investigando. Também a família se cadastra, e daí a enfermeira e o psicólogo fazem contato para entender qual é a situação, e faz o direcionamento para a rede. As melhores clínicas, a gente faz também... a filha do Alberto. O gerente nosso da Finitude. A gente tem uma auditoria que é feita, então quando entra o pedido, tem um médico nosso que avalia, chama a criança, chama a família, porque vem muito pedido para nós de 60 horas por semana, 50 horas. Pode até levantar. Alguns casos a gente manda diretamente para a pessoa, porque é uma forma de, porque às vezes manda geral, mas aos casos que a gente sabe, a gente já tem conhecimento, a gente já manda para ele, porque ele vai poder até informar a psicóloga, estou fazendo, então assim. E aí a gente acolhe essas famílias, direciona essas crianças para lá,
E daí a gente também tem uma equipe de enfermeira pediátrica que também monitora as crianças. Os pais, eles ficam muito focados no autismo. Esquece que criança tem obesidade infantil, criança tem asma, tem bronquite, tem uma série de coisas. Verifica se está com as vacinas em dia. Então, é uma forma da gente estar perto dessas crianças, monitorando elas e dando toda a orientação necessária. Naquele pronto atendimento que a Maga mostrou para vocês, tem o pronto-socorro adulto e o pediátrico. Então, quando tem dependente, criança, quando entra ali para fazer o atendimento, você consegue, né, você ajusta para ser o atendimento para o seu dependente, para a sua criança, e daí na hora de você entrar no agendamento da tele de pronto-socorro, passa com o pediatra. Né? Bom, de modo geral, tentei ser o mais sucinto possível, gente, da hora e tudo, mas a gente tem esses materiais, tem uma apresentação aqui, eu mando para vocês também, qualquer dúvida que tiver, os dois aqui têm meu contato, podem nos acionar, estou à disposição de vocês. O importante é isso, levar para todo mundo a existência, os benefícios dos programas, que daí a gente consegue colocar as pessoas dentro e cuidar melhor delas. Né? A gente consegue tanto fazer, tá? Pelo o próprio beneficiário fazendo a adesão, tá? O programa, pelo aplicativo, mas, ó, se vocês tiverem algum caso, às vezes até devido à resistência da pessoa, a gente também pode receber por indicação, tá? Se vocês tiverem alguma... Porque a gente trabalha, situação. não sei se para dar amigo, a gente direcionou, depois daquele questionário, né, que foi, a gente conseguiu saber, porque normalmente a gente não sabe. O questionário de saúde. Aí a gente conseguiu legal. saber, aí eles entraram em contato com aquelas pessoas, Então, nós e temos eles também. passaram a fazer o tratamento em alguns que Se vocês quiserem fazer uma campanha para esse questionário, a gente tem dentro do aplicativo, inclusive esse QR Code aqui. Tá. Você entra dentro do aplicativo, vai lá em saúde, vai estar escrito, faça sua avaliação de saúde. Tem uma mensagem grande aí na tela, quando você entrar, você vai ver, Laís. Como anda a sua saúde? Quando você clica aqui, ele já vai te direcionar para responder. E é o que a gente chama de chatbot. Como você está cadastrado no aplicativo, ele não vai abrir pergunta para você que não tem necessidade. Então, por exemplo, mamografia. É só para mulher acima de 50 anos. Não vai abrir para você perguntar, para você responder. Nós, homens, não vai perguntar se fez mamografia, se fez Papa Nicolau, se está gestante. Então, o questionário ele é inteligente. Ele já calcula o seu IMC para dizer qual que é a sua taxa de obesidade ou não. E aí, ao final das respostas, gera um relatório na palma da sua mão em PDF de como é que está a sua saúde. E aí ele já te orienta ali, de repente você está sobrepeso, já te orienta que você tem que procurar um serviço de nutricionista. Se você ali respondeu e está com um problema de saúde mental, ele já fala, olha, a Cirurgia Unimed tem um programa de saúde mental, ele já direciona. E ao mesmo tempo, a minha equipe que cuida do questionário recebe essa relação de pessoas. A gente também faz o que a gente chama de busca ativa das pessoas. A gente manda e-mail, manda WhatsApp, falando do programa que eles podem participar. Isso não tem custo para vocês, a gente pode ajudar na campanha de divulgação. Eu me comprometo a dar alguns links para vocês sortearem, para quem respondeu o questionário. E se a gente gera um relatório para vocês, falando como é que está a saúde dos funcionários, né? Pode ser aplicado nos dependentes também, só precisa estimular os dependentes a responder também, tendo acesso ao aplicativo, não tem problema nenhum. E se a gente tiver uma adesão acima de 60% do número de vidas, eu consigo apresentar para vocês esse questionário, a gente marca uma reunião, eu apresento, trago todos os dados. As empresas adoram isso, que é uma forma delas descobrirem minimamente como é que está. O que a gente tem que tomar cuidado? Isso não pode estar muito vinculado ao RH. Embora o RH tenha que nos ajudar, não pode estar muito vinculado ao RH. O funcionário ele tem medo de responder. E o RH tem acesso àquelas informações. E o RH não tem acesso às informações por pessoa. Tem acesso ao global. Então, quantos por cento é obeso dentro aqui da empresa? Quantos por cento tem diabetes? Isso vocês vão saber. Mas quem são, eu não passo para vocês. Né? Isso é importante dependendo da estratégia de vocês. Que, por exemplo, eu quero fazer uma ação dentro da empresa, mas aí eu quero saber. Então, eu vou fazer esse direcionamento. Isso é muito legal. A gente pode depois... trabalhar assim, vocês vão precisar se formar. A gente vai voltar a falar. E aí é onde eu entro, estou muito à disposição, tá, pessoal? Eu acho que a gente, posteriormente, na verdade, a gente vai precisar ter uma agenda
algumas vocês já podem ter ouvido falar, ou de uma dinâmica parecida, né, e já se familiariza com isso. Mas eu estou à disposição, só, né, fazer uma agenda ali com antecedência, eu venho presencialmente com vocês, não tenho como fazer presencial, a gente faz no virtual também. Se precisar que volte para algum outro público, né, acabou que algumas pessoas não puderam participar. Se a gravação não for suficiente, a gente tenta fazer uma outra agenda, aí talvez não com uma coisa presencial, mas no online. A equipe da Seguros está muito à disposição, tá? Para a gente poder fazer com que a trajetória seja assim, Se vocês me falam, no turno, anote para No vocês. máximo 5, tá bom. 9, né? 6, né? Na nossa